É muito bom estar com vocês aqui. As minhas meninas não puderam vir, mas estou aqui com Gerlene. E é muito bom estar reunido aqui nesta manhã. Amém? Amém. Deixa eu começar para que vocês entendam bem a importância do assunto que quero falar com vocês. Acho que sobretudo as mulheres, eu ia perguntar quem sabe, mas talvez os homens também saibam. Mas sobretudo as mulheres sabem fazer bolo, né? Eu acho que sim. Os homens sabem também, não sabem? Não, comer, mas fazer também, não? Pode parecer que não tem nada a ver com o que eu estou te perguntando, mas é bom para que você entenda o assunto que eu vou te falar. É o seguinte. Quais são os ingredientes básicos para se fazer um bolo? Ovos, farinha, açúcar, leite, manteiga. O bolo básico, né? Fermento tem que ter. Não pode deixar de ter, né? Aí também, senão não vai ser bolo. Não, mas aí o fogo não é ingrediente, né? Muito bem. Para fazer um bolo, não tem jeito. Você tem que ter alguns ingredientes básicos. E nós citamos esses ingredientes aqui agora, tá? Aí vamos sair do bolo e vamos para esse prédio aqui, para essa casa, né? Quais os materiais básicos para construir uma casa como essa aqui? Cimento, areia. Aqui tem bloco, água, ferro, brita. Na laje tem brita. Também, mas eu estou falando de material, assim, de tábua, o que mais? Tanta coisa. Estou perguntando essas duas coisas para vocês, basicamente, para que você entenda que, da mesma forma, como essas coisas simples que eu perguntei, o bolo, como um prédio como esse, precisa de ingredientes, materiais essenciais e básicos para se construir, a gente precisa entender também que, para a realização da obra de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. O que a gente está tratando aqui diz respeito a Deus e a sua vontade. Você saiu da sua casa e eu saí da minha hoje para isso. E isso é um investimento para a eternidade, a gente não está perdendo tempo, né? A gente tem tempo para tantas coisas. E é bom ter tempo para isso, para dar uma parada de 1 hora, 1 hora e meia, não sei a duração do encontro de vocês aqui, para ouvir a vontade de Deus. E eu quero dizer para vocês que, para se realizar a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus quer, há também ingredientes básicos. Assim como o bolo, a gente não pode dizer assim, o bolo não se faz com fermento, não. O bolo faz com que, deixa eu ver o que é que eu vou colocar no bolo, aí inventa uma coisa. Não pode. Tem que ter o fermento. O bolo não se faz com leite, não. Eu vou ver se eu faço o bolo agora colocando vinho no lugar do leite. Não vai prestar esse negócio. Vai sair alguma outra coisa lá. Talvez até preste, mas eu acho difícil. Mas para ser bolo de fato, você precisa usar os ingredientes necessários. Para a realização da obra de Deus, há ingredientes indispensáveis para que o resultado final seja aquilo que Deus quer. E eu quero falar, são 5 ingredientes. Hoje eu só quero falar de um deles, para que você entenda as coisas que estão na Bíblia da maneira correta. Então, deixa eu adiantar para vocês o seguinte. Pois bem, Jacemã, então, para a gente realizar a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, quais são os ingredientes necessários? Então, não é a gente que inventa. São 5 ingredientes. E eu vou falar só de um. Primeiro ingrediente é a visão. É a visão. Eu vou explicar sobre isso aqui, que é o assunto que eu quero falar. Segundo ingrediente para realizar a obra de Deus é a oração. Não tem como você fazer o que Deus quer se você não tiver o quê? Visão. E aqui não é visão física, eu vou falar sobre isso.
Porque um cego, alguém que é cego, ele pode fazer a obra de Deus tendo visão. Segundo ingrediente é oração. Não tem como fazer a obra de Deus sem oração. E oração é para todos. Terceiro ingrediente para que a obra de Deus seja feita do jeito que Ele quer. Relacionamentos firmes. Não vou falar sobre isso. No outro encontro a gente fala. Quarto ingrediente, estratégia. Para realizar a obra de Deus não é de qualquer jeito, você tem que ter estratégia. E o quinto, ação. Muito bem. Eu quero falar hoje, nesse tempo que eu tenho, sobre o ingrediente número 1 para que eu e você possa fazer a obra de Deus. Que é o quê? Visão. O ingrediente número 1 para que a obra de Deus seja feita é justamente a visão. O arquiteto, isso aqui deve ter tido o toque de algum arquiteto, alguém que entenda, porque para ter essa forma que está aí, alguém desenhou, não é isso? Pensou nessa casa toda aqui, a gente fala só desse ambiente. Antes de construir uma casa, o arquiteto ele desenha, ele faz um plano, ele faz um projeto, não é isso? Projeto arquitetônico. Pois bem, Deus, antes da criação do universo, tinha um projeto eterno. Antes de criar os homens, Deus não criou o homem porque estava assim, sem fazer nada na eternidade. Vocês sabem... Presta atenção aqui, presta atenção. Vocês sabem que Deus é eterno, não é isso? Deus é eterno, gente? Deus na eternidade estava sem fazer nada. O Pai olhou para o Filho, Jesus, para o Espírito Santo e falou assim, a gente está sem fazer nada, vamos inventar uma coisa? Não foi assim. Deus, na eternidade, Ele resolveu fazer o homem, resolveu fazer aquilo que tinha no coração dele, com um projeto, com ideias claras. E os ingredientes disso, é isso que eu falei para vocês, que Ele sabia que ia ser necessário para que esse projeto dele avançasse. E uma primeira coisa que Deus teve quando Ele pensou, quando criou o homem, é que Ele tinha uma visão definida, Ele sabia o que Ele queria construir. Ele sabia o que queria fazer. Efésios capítulo 1, aí eu vou pedir ajuda de vocês, até porque aqui para apoiar a Bíblia, ou o tablet ou a Bíblia aqui, né? Vamos ver se na mão aqui. Então abra o Efésios 1, por favor. E vamos devagarzinho com esse nosso estudo agora de manhã da palavra de Deus, tá? Efésios 1, versículo 4. Sobre esse projeto de Deus, essa ideia de Deus. Versículo 4 ao 14. Olha o que diz assim. Hein? Ah, muito bem. Pessoal rápido aí, né? Mas até o 14, tá? Dá para ir até o 14? Então a gente não vai precisar de Bíblia, o negócio aqui está avançado. De Bíblia, assim, abrir a Bíblia papel. Tecnologia aqui, dá para ir, por favor, aqui. Rapaz, o negócio tá bom, viu, Jackson? Dá para ir até o 14, Dilton? Então vamos fazer o seguinte, a gente está estudando a Bíblia, a gente vai sair daqui entendendo a vontade de Deus em algumas coisas. Então a primeira coisa sobre esse projeto que Deus tem é o seguinte. Ele nos elegeu nele, ele quem? Jesus, próprio Deus. Antes de quê? Antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos por ele, para que nós fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Uma palavrinha rápida aqui. E aqui não é para ofender ninguém, eu estou ensinando a Bíblia. Você já viu gente que você vai falar sobre Deus e a pessoa fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Isso dói no ouvido das pessoas. Mas não sou eu que estou inventando. É a Bíblia que diz. João capítulo 1, versículo 12, é Bíblia, tá? João capítulo 1, versículo 12 diz assim, Jesus veio para aqueles que eram seus. E os seus não receberam Jesus. Inclusive crucificaram ele. Aí ele depois fala assim, mas aqueles que receberam Jesus, ele deu-lhes o poder de se tornarem o quê? E se alguém se tornou é por quê? Então só como ser filho de Deus se fizer a vontade de Deus. Até porque o filho normalmente tem a cara do pai. Não é assim?
Ah, sou filho de Deus. Aí o cara anda mentindo para cima e para baixo. Deus não mente, então você não é filho de Deus. Captaram não? É simples assim, apesar de contundente. E você vê o que aconteceu com a gente. Ele nos predestinou para filhos de quê? Fomos adotados. Em Cristo fomos adotados. Amém? Por Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, versículo 6, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, até o 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. 10. Ele propôs em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as coisas que estão na terra. Nele, em Jesus, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme, olha só, nós somos predestinados conforme o quê? Que eu falei para vocês, Deus não inventou, não está fazendo nada, fazer de qualquer jeito. Não, ele tinha um propósito, um plano, um projeto. O propósito aqui é projeto. Como alguém que construiu essa casa, pensou nessa casa, tinha um plano. Deus, igualmente, ele fez conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. 12. Com o fim, ele fez isso com o fim de sermos para quê? Olha só, ele construiu para que nós fôssemos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e último, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua. Resumindo, Deus tinha um projeto, um propósito, um plano, quando criou o homem. Ele tinha uma visão. Jesus, por exemplo, quando veio à terra corrigir a besteira que Adão fez, e que todos nós somos, como é que eu vou dizer, fomos atingidos pelo pecado por causa de Adão, nosso pai segundo a carne. Mas Jesus vem à terra, vem ao mundo, e antes de iniciar o seu ministério, ele tinha essa visão clara, e preste atenção, Jesus sabia o que ele queria edificar, sabia o que ele tinha que fazer, sabia o que ele queria fazer. Então a primeira coisa que eu quero que você pense comigo aqui agora é o seguinte: para se fazer a obra de Deus, não é de qualquer jeito. Tem 5 ingredientes claros. E o primeiro ingrediente qual é? Visão. Diga assim, visão de Deus. Visão de Deus. Deus tinha uma visão. Deus sabia o que queria. Quando criou o homem, preste atenção. E mesmo depois de pecar, quando Jesus vem, ele vem para restabelecer a visão de Deus. Agora, vamos para o que interessa, para aquilo que é prático, diz respeito diretamente a nós. A pergunta é a seguinte, então. Para se realizar a vontade de Deus, é preciso que a gente conheça a visão de Deus. O que é que Deus via quando criou o homem? Aí eu já digo para vocês o seguinte. A palavra que resume a visão de Deus, quem pode dizer qual é? A palavra, tem uma palavrinha que resume a visão de Deus. O que é que Deus queria quando criou o homem? Uma palavrinha com... Não. 5 letras. Não, 6 letras. Unidade não. Deixa eu ajudar vocês. Mateus 16, 18. Vê aí, irmão, na tecnologia rápida. Vai sair a resposta aqui. Quando Deus criou o homem, não criou de qualquer jeito. Não está sem fazer nada, não. Ele criou com um projeto. Mateus 16, 18. Versículo 18. Vamos lá para esse versículo aí. Aqui. Ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, olha só, antes disso aqui ser edificado, esse prédio aqui ser edificado, isso aqui é uma edificação, tá? Uma edificação, inclusive, firme. Isso aqui é uma edificação.
Antes disso aqui ser edificado, presta atenção, você vê que é que Deus, a cabeça de Deus como é. E que você está dentro disso, se quiser, né? Antes disso aqui ser edificado, foi feito o que antes? Um projeto arquitetônico. Alguém viu isso aqui antes de ser isso aqui, correto ou não? Eduardo, não sei se é alguém mais com ele, viu essa sala aqui assim. Viu, visão, antes de ser construído. Deus, antes de chegar ao ponto que ele queria, ele viu, ele teve a visão. E o que é que Deus vê? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha o que é que Deus viu. Qual é a palavra que sintetiza a visão de Deus? É a palavra igreja. Presta atenção, porque aí a gente vai ter que dar lembrar o que é igreja. Porque a gente vai entender agora, rever de novo o que é que Deus entende como igreja, que é muito diferente do que muitos de nós às vezes entendemos, tá? E é a pergunta que a gente vai responder agora. Então presta atenção, primeiro aqui é o seguinte. Qual é a visão de Deus? Igreja. Quando Deus cria o homem, ele vê o quê? A igreja. Compreendido até aí? Compreendido até aí? Agora a pergunta, o que é a igreja? O que é a igreja? Hoje, quando eu falo hoje, assim, né, no dia a dia, já de muito tempo também, de forma equivocada se chama de igreja o que Deus não chama de igreja. Presta atenção. E aí vamos corrigir esse negócio. Porque até tem gente que permanece com o vício de linguagem equivocado. Precisa corrigir. Quando ele disse para Pedro que eu vou edificar a minha igreja, está aqui. Ele tinha uma ideia na cabeça que é diferente do que as pessoas pensam. Equivocadamente hoje, por exemplo, se chama de igreja um edifício material. Por exemplo, isso aqui é igreja? Ou aquilo lá na sua rua que os crentes se reúnem lá e cantam e pregam a igreja? Quando Deus fala, ele tem a visão e pensa na igreja, nada tem a ver com prédio. Por exemplo, quais são os ingredientes para que a vontade de Deus se estabeleça? Quais são os ingredientes para que a obra de Deus seja feita? Não é bloco nem cimento. O lugar onde as pessoas se reúnem para realizar cultos ou fazem reunião para adorar o Senhor, esses lugares não são nem igreja, nem templos, nem casa de oração. Porque alguém fala assim, tudo bem, na igreja não, nós vamos para o templo. Templo de quem? Só se for o templo nosso, irmão. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quem está entendendo até aí? Primeiro, qual é a visão de Deus? Igreja. Segundo, o que é igreja? Eu estou dizendo primeiro o que não é. Depois a gente vai falar. Primeiro vamos dizer o que não é, porque é bom isso aqui. Então, por exemplo, vamos corrigir frases do tipo, qual é o seu nome, irmã? Aí, irmã Meire, está indo para onde? Irmão, estou indo para a igreja. Como indo para a igreja? Como é que se vai para a igreja? Estão entendendo, não? Eu não vou para a igreja. Não tem como ir para a igreja. Segundo o projeto de Deus, não. O que mais? Frases equivocadas. A minha igreja. Como sua igreja? De quem foi a visão? Qual foi a visão? De quem é a igreja? De quem é a igreja? Deus. Minha igreja. Vocês vão entender mais para frente. Mas é assim. Mas a semana então fica difícil. Eu saio de manhã domingo e alguém me pergunta vai para onde? Eu vou dizer que eu estou indo para onde? Para a igreja que você não está indo. Porque isso aqui não é igreja. Porque os ingredientes para a obra de Deus ser realizada não tem nada a ver com cimento, com fio, com nada disso.
Mas deixa eu avançar, você vai entender melhor. A igreja, então, o que é, Jacemã? A igreja é a comunidade de homens e mulheres que um dia reconheceram Jesus como Senhor. Alguém pregou o Evangelho, ouviu o Evangelho, Jesus é o Senhor, eu sou pecador, me arrependo dos meus pecados, quero ser batizado e passam a fazer parte do corpo de Cristo. O que é a igreja então? São homens e mulheres, crianças e jovens que reconheceram Jesus como Senhor, nasceram de novo, foram batizados nas águas, se arrependeram e hoje é a igreja. Então presta atenção. O que é a igreja então se não é prédio? Somos nós. Nós somos a igreja. Essa é a visão de Deus. Quando Deus tem a visão, e a visão dele é a igreja, por isso ele faz o homem, gente. Ah, tá sem fazer nada, vamos fazer um homem para a gente se divertir, bonitinho. Não! Quando ele cria Adão e Eva, presta atenção aqui. Quando Deus cria Adão e Eva, olha que coisa linda. Ele vê, ele tem a visão da igreja. E o que é a igreja? Aí vamos prestar atenção num detalhe aqui importante, ó. Você entender melhor ainda. A palavra que resume a vontade de Deus é a palavra igreja. Tudo bem aí? Não, eu sei, mas pode fechar. Fecha para ela por causa do frio. É isso. Aqui também está ventando. Não querem fechar aqui não? Não, porque eu estava sentado aí e estava com frio. Não estava frio aqui? Aí para preocupar, porque... Ou então fecha lá atrás, porque... Não? Vai ficar abafado? Entre o frio e o calor, deixa o frio, né? Agora que coisa interessante, né? Salvador fazendo frio, que coisa. Mas está frio esses dias, né? Aqui não é Salvador não, aqui é o quê? Aqui já é Lauro de Freitas? Desculpe, irmãos. Mas tudo bem, Salvador e Lauro de Freitas, ó. É, tudo bem. É tudo Nordeste, é tudo calor. Mas está fazendo frio. Esses dias aí deu, acho que bateu em 19 graus. Isso para baiano é frio. Por isso que eu estou preocupado por causa do vento aí para vocês, tá? Que eu estava sentado, eu estava fazendo frio. Pode dizer. Em relação a esse conceito que você está falando aí de igreja, é interessante que na Constituição Civil, o conceito para isso daqui é uma edificação. E em administração de materiais e contabilidade existem dois conceitos. Um que são de bens móveis e bens imóveis. Por isso que a gente fala, isso daqui é um imóvel. Por quê? Muitos até falam, mas não sabem o porquê, porque justamente é tão lógico, tão óbvio, é porque não se move. E como é que a gente vai poder exercer o ID? A igreja ela é um organismo vivo. Então não tem como ser isso daqui, porque é imóvel. E nós somos vivos, somos móveis. Estamos a todo tempo. É imóvel, não tem vida. Não é conceito real, não é teoria, não. É o que é. Não, mas é imóvel, é inerte, não tem vida. A igreja, portanto, presta atenção, não é prédio. A igreja é gente. E presta atenção, não é qualquer gente. Ah, então a igreja vai todo mundo gente. Não, para lá. A igreja é gente que um dia ouviu Jesus, admitiu que são pecadores, se arrepende dos seus pecados, isso tudo está na Bíblia, tá? É batizado e passa a ser igreja. Amém ou não? Amém. Então para com essa conversa que não é por aí, não sou eu que estou dizendo. Você pode procurar outro pastor, padre que lê a Bíblia, vai te dizer que essa conversa, que todo mundo é filho de Deus, não está na Bíblia. É filho de Deus aqueles que recebem Jesus como Senhor da sua vida. Amém ou não? Amém. A boa notícia é que é para todos. E é de graça. Não paga nada. Amém? Amém? Porque Jesus já pagou o que tinha que ser pago e pagou com seu próprio sangue naquela cruz. Podemos avançar? Amém. Qual é a visão de Deus? A igreja. O que não é igreja? Prédio, areia, cimento, bloco, argamassa. O que é igreja? Gente, nós. Gente que foi comprada e lavada pelo sangue de... Então, se nós somos igreja, eu não posso dizer, eu vou aonde? Eu vou para a igreja. Como é que eu vou para a igreja?
Se eu sou a igreja. Ou então, eu vou na igreja. Como é que você vai na igreja? Só se montar no irmão. Aí ele vai te levando, né? Aí pode até fazer sentido. Não, aí pode fazer sentido. Não é não? O irmão aqui é a igreja. Você vai onde? Eu vou na igreja. Aí perguntou, cara. Quem está entendendo isso aí? É simples assim o evangelho. A gente é que é complicado, né? Mas é simples. A igreja é gente. A igreja não depende disso aqui. A igreja depende de Deus. Amém? Amém. Muito bem, deixa eu avançar. Porque eu quero fazer o seguinte com vocês. É tipo uma aulazinha nossa aqui. Escola dominical, né? Você pode interromper, inclusive, participar como o Wilton fez, tá? A visão de Deus é a igreja. Mas deixa eu ir para outra coisa interessante aqui. Para você entender melhor. Na verdade, a palavra igreja, ela sintetiza a visão de Deus. São 6 letrinhas que sintetizam a visão de Deus. Mas presta atenção. Mas se a gente quiser dar uma definição mais ampla, para entender melhor o que é igreja, a gente pode ler, sabe o quê? Por favor, irmão. E aí nesse texto nós vamos ver as 3 características da igreja. 3 características da igreja. Eu quero que você veja Romanos 8, por favor. Romanos 8, 28 e 29. Achou aí? Romanos 8, 28 e 29. Vamos ver isso aqui, ó. Presta atenção. A gente vai falar das 3 características da igreja já, mas presta atenção nisso aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que... Presta atenção. As coisas todas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para contribuir para o seu bem, você tem que fazer o quê? Amar a Deus. E qual é a principal característica de alguém que ama a Deus? Obediência. Jesus falou assim, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Porque tem gente que fala assim, eu amo a Deus, eu amo Jesus e não faz o que ele manda. Então isso não é amor. Isso é blá blá blá. E Jesus falou assim, aqueles que me amam, fazem o que eu mando. Então diz aqui, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só. Contribui para o bem daqueles que são chamados segundo o seu... Lembra que eu falei no início? Plano, projeto, visão. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para quê, irmãos? Para serem o quê? Conformes à imagem do seu filho, a fim de que o filho seja o primogênito entre muitos. Que coisa linda, irmão. Presta atenção, isso é igreja. Olha que coisa linda. Os que dantes conheceu, também os predestinou, deu um destino prévio, para que nós fôssemos, a palavra conforme aqui é da mesma forma, o mesmo formato. Por isso que eu estou falando, me permitam abrir o parênteses, eu não sei nem até que ponto eu vou nesse assunto aqui, porque eu tenho um horário, mas eu não quero também atropelar e sem falar algumas coisas que vem na memória. Mas essa é mais uma revelação simples e poderosa. Ele predestinou para serem conformes, da mesma forma. Acho que não se usa muito mais aquelas formas de coração para fazer bolo. Nunca mais vi. Antigamente eu era menino e minha mãe fazia bolo de coração. Agora presta atenção. A venda. Depois a gente conversa sobre venda, irmão. Presta atenção. Pra você entender o que é que Deus quer, qual é a visão de Deus. Aí a manhã da gente pegava lá, antigamente, hoje nunca mais vi, aquela forma de coração e pegava a massa do bolo com os ingredientes corretos, lembre disso? E colocava dentro da forma e botava no forno. Quando saía em forma de quê? Sabe o que é a ideia de Deus? A ideia de Deus é que você e eu sejamos colocados em Cristo. Para que quando a gente estiver dentro dele, a gente seja conforme a imagem de Cristo, do mesmo jeito. É desse jeito que a gente vai ser filho de Deus, gente. Porque aí Jesus vai passar... Jesus deixou de ser unigênito filho de Deus. Lembra de João 3,16 que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho? O que é unigênito? Quantos outros existem? Nenhum. Jesus era o filho, mas ele sai da condição de unigênito e se torna o filho primogênito. O primeiro entre muitos. E cadê os irmãos? Está aqui. Espalhado em toda terra. Isso é igreja. Agora me permita uma coisa.
A palavra que sintetiza a visão de Deus é a palavra igreja, correto? Obrigado, irmão. Mas se a gente pudesse criar uma frase para definir melhor a igreja, a gente falaria aquela velha frase que tem a ver com isso aqui. Diga assim comigo. O projeto de Deus é ter na terra uma grande família de filhos iguais a Jesus. Pronto. Essa é a visão de Deus. Quando ele criou Adão e Eva, ele disse assim, façamos o homem o quê? Conforme. Pode deixar. Tira quando eu mandar. O projeto de Deus é ter na terra uma grande família de filhos conforme. Sequestrado no mesmo versículo, 29. Conformes a imagem de Jesus. Isso é igreja. Vocês sabiam que tem países aí onde a igreja é extremamente perseguida e eles não podem ter reuniões como essa que a gente está tendo? Eles não podem ter prédios como esse para se reunir? Nem nas casas eles podem se reunir. Eles se reúnem nas florestas, nas matas, escondidos, porque o governo proíbe. Aí presta atenção, nesses países que tem proibição, existe igreja? Existe igreja? Mas como existe se eles não podem construir prédio? Hein? Antes de reunir, independente de reunir, eles são o quê? Igreja. Que são conformados à imagem de Cristo. Me permita uma coisa rápida aqui então, tendo visto esse texto. 3 características da igreja. Primeira, barulhenta. Amém? Amém nada. Não, a igreja não é para ser barulhenta não. Embora seja, né? Mas não é. Eu tô interagindo com vocês para vocês falarem também, não ficar falando o tempo todo aqui sozinho. Por exemplo, 3 características da igreja. Barulhenta, é? Não. Eu estou falando da igreja segundo a visão de quem? De Deus. Então presta atenção, Deus falou assim, eu quero a igreja barulhenta. Foi isso? Não. Embora tenha igreja que seja barulhenta, né? Tem igreja que é mais... Presta atenção que isso aqui é importante. 3 características da igreja. Barulhenta. Sim? Uma igreja independente. Insensível. Nada disso. Uma igreja, como é que eu vou dizer? Orgulhosa. Não. Eu vou te dar as 3 características da igreja segundo a visão de Deus. Que está aqui em Romanos, que nós lemos o texto, que diz que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu, a fim de que ele seja o primogênito entre quantos irmãos? Muitos. Presta atenção. As 3 características da igreja. Quem sabe aqui, já que você já deve ter ensinado isso para vocês, né? Os mais velhos falam. Qual é a primeira característica da igreja? Vocês já viram Goré aqui, não? Vocês já viram esse assunto aqui? Certamente já ouviram, mas deixa eu adiantar aqui. Presta atenção. Primeira característica da igreja. Não tem nada a ver com roupa. O paletó e gravata é uma roupa, inclusive, bonita, né? Deixa a gente até parecendo que é alguém na vida, né? Não? Só quando chega de paletó assim, gravata, parece ser alguém, né? Isso é importante. Mas a roupa deve ser uma característica da igreja? Não apelando para a indecência, correto? Usa-se o que se achar melhor. Não apelando para a inconveniência, usa o que se achar melhor. Por exemplo, eu estou aqui com minha roupa aqui. Ah, não, você não tem cara de igreja porque você não está de paletó. Não existe isso. Embora eu ache bonita a roupa paletó. Se Salvador fosse mais frio, inclusive, eu até que usaria de vez em quando um blazerzinho, mas na terra de calor não dá, né? Não tem nada a ver com roupa. Primeira característica da igreja, segundo a vontade de Deus e a visão de Deus, é a qualidade. Primeira característica da igreja é qualidade. Nós lemos, agora em Efésios, não vamos repetir, diz assim, Ele nos escolheu nele para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Preste atenção. Você quer identificar se alguém
eu, você, quem quer que seja, é igreja, veja se ela tem essa primeira característica. Qual é? Qualidade. Qualidade, mas o que é qualidade essa semana? Qualidade do material, da tinta? Não, não tem nada a ver com a igreja nesse aqui. Qualidade na vida. Porque a igreja, ela precisa ser conforme quem? A imagem do seu? Presta atenção. Características de Jesus. Rápido aqui. Só 5 características de Jesus que você pode dizer. Manso, humilde, obediente ao Pai, em tudo. Santo, hein? Submisso. 5 só, porque a gente vai achar um bocado. 5 características. A igreja precisa ser como? Conforme a imagem de... Se Jesus é santo, a igreja precisa ser o quê? Se ele é humilde, precisa ser o quê? Se Jesus é generoso, não é, como é que chama? Avarento. Jesus, quando esteve aqui, uma das coisas que ele mais fazia era fazer o bem. A Bíblia diz assim: e Jesus andava por todas as partes fazendo o bem e curando a todos os doentes, e ainda expulsando os demônios dos oprimidos. E para completar, ainda saía multiplicando pães para dar de comer a quem tinha fome. Essa é uma característica boa? Essa é uma qualidade ou um defeito? Pois bem, qual é a primeira característica da igreja? Qualidade. Ela precisa ser como? Quem? Jesus. Deixa eu fazer mais prático aqui. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, sério. Vocês conhecem, não vão falar nome de ninguém aqui, tá? Eu não quero falar mal de ninguém aqui. E se eu acho que não tem ninguém aqui assim. Mas vocês conhecem aquele tipo de gente que fala assim: ah, eu sou da igreja. Eu sou evangélico, católico. Eu sou cristão. Eu sou de Deus, de Cristo. Já viu gente assim? E depois a pessoa fala assim: eu sou crente. Aí depois você vai ali na esquina, aquela mesma pessoa está mentindo. Já viu isso, não? Quebrando pau com o vizinho do lado. Não fala com o vizinho de baixo. Dentro de casa, com o marido, com a mulher, parece Tom e Jerry. Para não falar de gato e cachorro, Tom e Jerry. Peraí, cá. Tom e Jerry. Você já viu gente assim? Eu já vi gente, eu já fiquei envergonhado, porque tem gente que às vezes se diz irmão nosso, irmão, mas que já estive em salas de aula de faculdade, na hora da prova, aquela prova difícil. Uma sala parecida com uma quantidade dessa aqui de gente na faculdade. E aí o que é que as pessoas que não são conforme a imagem de Jesus faz quando não sabem de uma questão e tem ela pertinho para ver? O que é que fazem? É da natureza deles. A desonestidade. Depois ficar chamando os políticos de corruptos. Isso é corrupção. E quando se tornar um político, vai fazer a mesma coisa. Só que agora não é mais a pesca de uma questão de matemática. Agora é dinheiro, de propina. Tá, presta atenção aqui. As pessoas pescam, mas é da natureza deles. Mas sabe o que assusta? É quando vê alguém que diz assim: ah, eu sou cristão. Quando você diz assim, eu sou cristão, você está querendo dizer que você é de Cristo. Ah, eu sou cristão. Aí na hora da prova, pesca aqui, tá viu? É só criativo, bota na mão aqui. Eu, uma vez na escola, o pessoal fala assim: vamos enganar a professora. O professor fica aqui, né? Os alunos lá. Aí falou assim: a gente bota a pesca no quadro em cima. E a turma escreveu no quadro a resposta. O professor, coitado, entrou, tá o quê? De costa. Aí o pessoal lá. Estava num dia numa prova de sociologia no campus ali de São Lázaro, da UFBA. Estava fazendo a prova. E a professora pediu para dividir em equipes. Tinha umas 6 equipes de 4 alunos. Aí eu vi uns 5 alunos, eu estava na minha equipe. A gente estava fazendo a prova. Tal, e prova difícil, sociologia, é muito minha área, tem que fazer, né? Tem que passar. Aí chegou na 6ª questão, eu e a minha equipe não sabia a resposta. E agora? E a professora lá sentada, fumando. Literalmente fumando na sala de aula. Na época não tinha ainda a lei que proibia. Aí o que foi que os meus colegas propuseram?
A professora está fumando, gente. Olha, a equipe ali eu vi que eles fizeram a sexta questão. Vamos fazer nós. Alguém pega com eles. E agora, igreja, qualidade? Eu. Falei, Deus do céu, o que é que eu faço aqui agora? Me senti mal, porque está errado. Só que não sou eu que mando, né? Eu não era o presidente do grupo para mandar. O pessoal foi lá e pegou a questão. E eu sem poder de ir, entendeu? Porque é uma equipe. 6 pessoas, eu sou um, o outro tem 5. Que quer a pesca. E eu incomodado com aquilo, aí fizeram a questão. A professora terminou, eu falei mal com aquilo, mal que eles sabiam que eu era cristão. Eu disse que não concordava, mas... Aí na hora de sair da sala, de entregar a prova, me veio uma luz. Eu falei, eu entrego a prova. Aí peguei aquela aglomeração, a professora sentada, o pessoal entregando a prova, a professora estava difícil, não estava, Aí eu peguei a prova, me aproximei, nervoso, porque eu sabia que eu ia fazer uma loucura. Aí eu peguei a prova e falei assim para a professora, está aqui essa prova da nossa equipe. A sexta questão nós não sabíamos e pegamos da equipe do lado, entreguei para ela. Nervoso, eu estava tremendo. Porque os caras me pegar lá fora, né, me bater. Aí eu entreguei, ela olhou assim para mim, ela era uma gaúcha que tinha vindo para Salvador e estava ensinando aqui. Eu acho que não entendeu nada, eu saí nervoso e vim para casa. Quando eu vi que não veio ninguém, fiquei mais calmo, para me bater. Na outra semana, aula de sociologia, entrega da prova. E eu, né? Aí cheguei lá, peguei a prova, quando eu olhei, a sexta questão, certo, ela considerou. Eu não sei se porque ela esqueceu, ou não sei se ela pensou assim, rapaz, eu vou dar ponto para aquele rapaz, é doido ele. Mas aí na hora não... Não, mas a professora é autoridade, aí ela dá se ela quiser. Eu fiz a minha parte, ela como autoridade máxima na sala, ela pode considerar ou não. Aí é com ela e a UFBA. Eu fiz a minha parte. E na época também lá, podia ser uma coisa interessante até, mas aí eu ia ser crucificado. O pessoal fala assim, deixa quieto, mas tudo bem. Mas quem está entendendo qualidade o que é? É ser parecido com quem? Isso é igreja. Então se você vê assim, na minha família tem um crente sem vergonha, é porque ele não é igreja. E o pior, sabe o que é? Que a gente fala assim, por isso que eu nunca vou ser da igreja. Porque lá em casa tem um que não presta, no trabalho esquece. Porque cada um de nós vai dar conta de si a Deus. E essa conversa não vai colar lá no final, no último dia. Senhor, eu nunca fui alguém que quis seguir a Jesus, ser igual a Jesus, porque tinha um primo, um irmão, um parente, um papagaio, um periquito, que dizia que era crente e fazia tudo errado. Por isso que eu nunca fui. Isso é conversa fiada. Porque no dia da prestação de contas, irmã, vai ser você e Deus. Eu e Deus. Porque a Bíblia fala assim, cada um de nós dará conta de si. E essa conversa de, porque meu marido... esquece. É a hora da recompensa. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Deixa eu lembrar isso aqui, gente, por favor. A vida é bela, apesar de dura, mas é bela. Graças a Deus pela vida. Mas a vida não é só isso aqui não, viu? Vivamos esses dias nossos hoje, que são poucos dias. Minha avó está com 93 anos. Comparado a muita gente que morre cedo aí, são muitos dias. Mas os 93 anos dela são poucos. Então já já nós aqui vamos passar. Hoje a gente recebeu de manhã a notícia de um pai de uma cunhada minha, casado com meu irmão. Vinha normal, anteontem, não sei. Infartou. Foi socorrido, foi para o hospital, hoje morreu. Eu tenho uma vida inteira para fazer o que eu quero. Cuidado. Aproveita enquanto é tempo para buscar ser o quê? Conforme a Jesus. Para que ele seja o primeiro entre muitos. Para que no fim, no último dia, Jesus pegue eu e você e fale assim, Pai, esse aqui é meu irmão. É parte de mim. E a gente tenha uma eternidade com Deus. Porque deixa eu dar uma notícia para vocês. Embora tentem convencer a gente, os materialistas, sobretudo, de que a vida só é isso aqui, e consiste nos bens, na coisa que você pega, isso é mentira.
A vida é muito mais do que isso. E na verdade, o eterno é o invisível. O visível é passageiro. E tem gente que baseia a vida no que pega. Eu só quero aquilo que eu vejo. É o que passa. Sabe o que é eterno? Aquilo que os olhos não veem. Que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, não? Amém. Eu tenho alguns minutos e não vou terminar esse assunto hoje, mas eu quero avançar. Mas deixa eu fazer uma revisão rápida aqui. Qual é a visão de Deus? Igreja. Quando Deus viu, Ele pensou na... E qual é a definição ampla que eu dei de igreja? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O que é a igreja? A igreja é uma família de muitos filhos iguais ao filho mais velho, Jesus. Amém? Segundo, eu falei sobre isso, perguntei o que não é igreja, já expliquei. O que é igreja são aqueles que foram colocados em Cristo. E aí eu estou em que parte? As 3 características da igreja. A primeira qual é? Qualidade. Entendeu o que é qualidade? Aquele que mentia? Isso é igreja. Aquele que roubava? Tem uns deputados que dizem que são evangélicos. Inclusive o Eduardo Cunha diz que é evangélico. Uma vergonha para mim e para você. Evangélico, aí... Não estou julgando ele não, tá? Estou falando que se é verdade o que dizem sobre ele aí, que deve ser, né? Diz que é evangélico. Irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esquece esse negócio de evangélico e católico. Esquece isso. E vamos procurar ser conformes à imagem de Jesus. Eu não gosto nem que me chamem de evangélico mais. Porque evangélico agora... e todo mundo é evangélico. Pouco tempo atrás eu estava assistindo um programa de televisão de entrevista. Aí o rapaz estava entrevistando uma evangélica. Tudo bem até aí, tudo bem. Poxa, a irmã está sendo entrevistada, a evangélica, pelo rapaz, o repórter. Aí teve um momento da entrevista que o repórter falou assim, o repórter não era cristão. Falou assim, mas fulana, você agora é evangélica? Sou, graças a Deus. Amém. O evangeliquez, isso é fácil ter na língua, né? O evangeliquez está amarrado, é uma bênção. Então o evangeliquez é fácil. Aí a rapaz perguntou assim, mas me explica uma coisa, você não é evangélica? Por que você vai pousar nua? Ela estava fazendo divulgação do trabalho dela de pousar nua. Aí eu falei, pousar nua? Aí eu parei para ver a entrevista, ela, não, porque eu sou evangélica, porque Deus é amor. Presta atenção que eu estou falando sério, eu vi a entrevista. Presta atenção. Deus é amor, então, assim não tem nada a ver, eu já vim desse mundo. Ela já era desse meio artístico. E tal, e agora é porque as pessoas pensam que ser evangélico é ser quadrado. E o repórter, coitado, ele não era cristão, mas ele estava escandalizado. Ele falou assim, não, mas peraí, mas você é evangélico e tal. E o pastor? Eu lembro dessa pergunta. E o seu pastor? Porque o cara estava oprimido, o repórter. Tipo assim, não bate. Que evangélico é esse? Não, porque é um nu artístico. Ai. Aí foi para o pastor, fiquei curioso. E o seu pastor? Ah, não, meu pastor virou para mim e disse assim, não, querido, se o Espírito Santo não te incomodar, pode fazer as fotos. Ele não falou isso não, né? Mas não sei se tem isso aí, né? Isso ele não falou, mas não sei qual era o coração dele. A motivação, como Nayara falou no início aqui. Você estava perguntando o que era motivação, uma das definições de motivação. Motivação é aquilo que nos move. Não sei o que movia aquele pastor, se era realmente algum interesse no dinheiro, mas uma coisa ela disse que ele falou. Se o Espírito Santo te incomodar, nudez, revista, sinônimo de pornografia. Ou não? Porque daqui a pouco o mundo que a gente está vivendo, não, isso é normal. Né? Mas o mundo jaz e nós estamos em Cristo, querendo ser conformados à sua imagem. Primeira característica da igreja. Segunda, rapidamente, não vou ler os textos. Cadê o meu tempo? Cadê o pastor, o Jacques? Ô pastor, me dá mais 15 minutos aí, pastor? Oxe, mais 15. Rapidamente. Segunda característica da igreja, unidade. Qual é a primeira?
Se você vê alguém, meu querido, roubando, mentindo, se prostituindo, matando, ainda que ele possa ter uma Bíblia desse tamanho na mão, não é igreja. Porque a igreja, ela tem o quê? Qualidade. Segunda característica, unidade. Mas o que é isso, Jacemã? Isso é uma coisa séria que eu não vou render isso aqui agora. Mas a igreja de Jesus, quantas igrejas existem? Já estou dando a resposta. Unidade. Quantas igrejas existem? Uma. Uma vez alguém falou assim para mim, por que existem tantas igrejas? Não existe muitas igrejas. Só existe. Nós acabamos de ler Jesus falando assim para Pedro, Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei não são as, minha, não são minhas, minha igreja, não são igrejas, igreja, tudo no singular, ou na verdade a frase toda. Quantas igrejas existem? Mas assim, por que tem ali a Assembleia de Deus, a Assembleia dos outros, a Assembleia dos quantos, não sei o que lá, e Batista, e Presbiteriana, Metodista, e Wesleyana, Deixa eu falar uma palavra para vocês aqui, queridos. Os nomes que se dá à igreja, que a gente chama de denominação, Deus não tem nada a ver com isso. Porque quando ele pensou na igreja. Ele pensou em quantas? Uma. Que é a igreja de Jesus. Os nomes foram dados pelos homens. E a gente respeita. Respeita sim. Tem um nome lá por uma questão, como é que eu vou dizer? Histórica, de tradição, mas não pode ter o nome no coração. Porque senão isso nos divide. E a gente deixa de ser um. Eu falo assim, meu irmão, qual é o seu nome? Lucas, você é de que igreja? Eu sou da Assembleia. Eu sou da Batista. Eu sou da Católica. Eu sou da Apostólica. Então você lá e eu cá. Não. Nós somos a igreja de Jesus. Aqueles que se renderam a Jesus e estão debaixo do seu governo. Amém? Amém. Entendeu? A igreja é uma só? Os nomes foram criados pelos homens e Deus não tem nada a ver com isso. Deus, quando olha para a terra, ele não fica olhando assim, Batista, Metodista, Wesleyana, Presbiteriana, Universal, Assembleia de Deus, não. Deus, quando olha para a igreja, quando olha para a terra, ele vê a igreja. Você, eu, você. E quem de fato é a igreja? Se tem qualidade e se tem o quê? Qual é a segunda característica? Unidade. Terceira característica da igreja é quem arrisca. Pronto, gente. Aí pode dizer quem sabe. Isso. Muito bem. Primeiro, a igreja, ela tem qualidade. Segundo, ela é o quê? Uma. Terceira característica da igreja, ela tem quantidade. Está pensando que a igreja é só esse grupo aqui? Não. Está pensando que a igreja é só a quantidade de cristãos que estão em Salvador? Não. Está pensando que a igreja é só a quantidade de gente que está no Brasil? Não. A igreja está espalhada em toda a terra. Porque a vontade de Deus, olha aqui, é que sejamos conformados à imagem de seu Filho. Conformado à imagem fala de qualidade, iguais a Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre quantos? Quantos filhos Deus quer ter? Quantos irmãos Jesus quer ter? Terceira característica da igreja é o quê? Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Quantidade. Deixa eu avançar aqui para caminhar para o final. Então, irmãos, a igreja que Deus quer, ouça aqui, de acordo com a Bíblia, é uma igreja santa, sem mancha, nem ruga, e que seja semelhante a quem? A Jesus. É uma igreja, em termos práticos, uma igreja formada por famílias que vivem em paz e harmonia. Amém? Amém. Presta atenção. É natural quando as pessoas se convertem a Jesus, de fato, a vida delas muda. Amém? A família que era uma família perturbada, confusa, agitada, com brigas frequentes, se a pessoa vai para Cristo, é natural de que essas brigas passem para o patamar da normalidade.
São pessoas diferentes, pode haver um momento de discussão normal. Mas quando eu falo de briga, aquelas brigas, sabe? Tem que parar de existir. Prato para um lado, copo para o outro. Não é pelo fato de você ser igreja que você deixa de ter lá, como chama? DR, né? É DR que chama? Discutir a relação. E nessa discussão de relação, duas cabeças diferentes, aí às vezes o tempo fica nublado, parcialmente nublado, sujeito a pancada de chuva no período, o vento forte, e de vez em quando tem as trovoadas, né, entre marido e mulher. Mas se a igreja, isso é o normal, que não pode haver agressão física e nem verbal. E vai se ter o DR, a discussão, discutir a relação, como cristãos. Hein? Bonitos. Ou se... Ah, sim. Já vi. Eu vi a propaganda. Eu vi. Quem tem uma menininha, né? Parece. É. Ou então o seguinte, na horazinha da DR lá, nem sempre tem muita disposição para falar muita coisa bonita, mas que não fale coisas feias. Né? E discute a relação sem... Quem está entendendo isso aí? Isso é igreja. Olha só, a igreja que Deus propõe tem que ser com famílias assim. Pode dizer amém para isso, não? Amém. Atenção, maridos. A igreja que Deus propõe é uma igreja de maridos sábios, amáveis, ternos. Cada um dentro da sua característica. Tem maridos mais melosos, né? Tem marido mais... Mas dá para ser terno e amável com a sua característica. O que não pode é ficar dando coice dentro de casa. E se dirigindo a mulher e filho desse jeito. Aí a esposa fala assim, bem, ele... Quem está entendendo aí? Quem está entendendo o que estou falando? Atenção, maridos! Dê risada, mas deixa o negócio entrar, viu? Não, sua mulher vai te entregar já já. Deixa eu falar para as mulheres. A igreja que Deus quer é uma igreja, atenção, em que as esposas são de caráter afável, aprazível, esposas mansas, amorosas, submissas, não no sentido negativo, né? Que o mundo tem pavor esse termo sobre submissão, não é domínio. É uma esposa amável, respeitosa. Não é a esposa que vira para o marido. Uma vez eu e Gerlene teve que ir na casa de um casal, que o marido estava com a mala praticamente arrumada para sair de casa. Que a esposa caiu no erro grave de virar para aquele homem. E se dizia igreja. Mas a gente erra, não erra? Contanto que a gente conserte. Aí virou para aquele homem, ele estava desempregado há alguns meses. E ela trabalhava. E numa discussão, numa DR, ela virou para ele e falou assim, você é um João Ninguém? Um fracassado? Rapaz. Já pensou um marido ouvir um negócio desse da mulher? Estou falando sério para você, que isso aqui é caso verídico, não é historinha de carochinha não. A gente saiu da casa desse casal, era quase 2 da manhã. Orando com eles e conversando, tentando convencer aquele marido a não sair de casa. Tinha um filho na época, hoje estão com 3. E tentando corrigir aquela irmã. Falei, irmã, pelo amor de Deus. Tem uma forma melhor de dizer para o marido que ele é um João Ninguém, né? Não, digamos que seja. Presta atenção. Digamos que seja. É sério. Digamos que, presta atenção. Digamos que o marido esteja em casa mesmo de perna para cima. Tá certo isso? A mulher sai de manhã para trabalhar, meses, o cara de perna para cima, vendo o Bahia jogar. Ou Vitória. Para piorar, vendo o Bahia jogar, né? Ou Vitória, presta atenção. E o filho precisando de leite, o cara com a perna para cima. Tá errado. Mas, irmãs, mulheres, não vai funcionar desse jeito. Você é um João Ninguém, não. Então, qual é a igreja que Deus quer? Mulheres afáveis, aprazíveis, amorosas. Amém, mulheres? Amém.
Tem filhos aqui hoje? Atenção, filhos! Qual é a igreja que Deus quer com relação aos filhos? Filhos respeitosos, obedientes. Tem um mês que eu liguei para um irmão na fé. Tem um mês que eu liguei para um irmão na fé, inclusive é meu primo. Conversando com ele, presta atenção nisso aqui. Aí ele falou assim, já semana eu estou arrasado, por quê? Julinho, o filho dele, virou para mim, rapaz, semana passada, o menino tem 16 anos, 15 anos. Virou para mim, filho, virou para mim, esse é primo meu e é irmão em Cristo. Ele estava arrasado e falou assim, rapaz, ele virou para mim, na minha cara, e falou o seguinte, bem que minha mãe sempre falou, você só pensa no trabalho e não cuida da família. Como é que o filho vira para a cara do pai e diz um negócio desse, rapaz? Você é um fracasso. A nossa família está assim por sua causa. O pai estava arrasado, rapaz. Ele me falou isso tem uns 20 dias, mas já tinha acontecido, já tinha um tempo, um mês. Ele falou assim, tem 15 dias que eu não dirijo a palavra a ele. Eu falei assim, irmão, para com isso. Você vai precisar ser homem agora e assumir a postura de homem. E conversar com seu filho. Eu até conversei com a esposa dele ontem rápido e eu vou ligar para ele essa semana. Quem está entendendo o que é a igreja? Qual é a visão de Deus? Igreja, qual é a frase que define isso? Uma grande família de filhos semelhantes a... Quais são as 3 características da igreja? Qualidade, unidade. Qual é a igreja que Deus quer? Essa é a igreja que eu estou falando, de maridos assim, esposas assim, filhos assim. Deixa eu terminar aqui uma coisa. Deus quer uma igreja de rapazes e moças que... Como é que eu vou dizer essa frase? Que casem para namorar. Essa é a frase. O discípulo de Jesus, aquele que é a igreja, ele não namora para casar. E namorar que eu falo é ter intimidade, tá? Física. Não. Deus quer uma igreja de rapazes e moças que casam para depois namorar. Nenhum amenzinho aí, não? Amém. Porque o mundo tá feio. Hoje já tem música. Já beijei 1, já beijei 2, já beijei 3. Hoje já beijei, vou beijar mais uma vez. Já lembra essa música aí? Já viu? Não é que eu ando ouvindo esse negócio não, é porque infelizmente você passa na rua. Aí vem isso entrando na cabeça dos jovens. Antigamente, como é que diz lá a música? Beijo na boca é coisa do passado. A onda agora é namorar pelado. São músicas que existem. Aí deixa eu dar uma palavra aqui para os solteiros. Atenção, solteiros. É sério. Discípulos. O mundo está assim. Mas a igreja, Deus quer uma igreja de moças e rapazes que cheguem virgens ao casamento. Moças e rapazes que vão começar um relacionamento e o rapaz não toca em nenhuma parte porque não é direito dele tocar, até que se casem. Irmãos, isso é a igreja que Deus quer. O resto é conversa. O corpo da minha esposa só passou a ser meu depois do casamento. E vice-versa. Antes, o relacionamento de namoro tem que ser uma atitude respeitosa. Até porque não é seu. E você não tem certeza que vai casar. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Por que vocês estão me olhando com essa cara assim meio... Não? A igreja que Deus quer é uma igreja de anciões respeitáveis. Pessoas velhas de cabelo branco, mas que sejam respeitáveis. Crianças felizes. Homens trabalhadores, responsáveis, diligentes. Mulheres virtuosas, cheias de boas obras. Resumindo, Deus quer um povo diferente. Formado por discípulos que aprendem a ser humilde, paciente, manso. Amém, queridos? Amém. Deixa eu encurtar aqui e terminar esse nosso tempo com o seguinte. Vou terminar com o seguinte.
3 aspectos da igreja que a gente não pode desconsiderar. Aí eu termino mesmo, que Jackson me deu até 11. Jackson, dá mais 10? É rápido. 11h20. É porque ele falou para mim até 11h20 mais ou menos, e são 11h10. Que horas tem aí? Isso. 10 minutos rapidinho que eu quero terminar. E eu espero que você saia daqui com essa compreensão, dizendo: Espírito Santo, me ajude a viver isso aí. Só que antes de eu dar os três aspectos da igreja, vamos fazer uma revisão rápida? Quais são os ingredientes para fazer a obra de Deus? Não precisa lembrar todos. Qual é o primeiro? Visão. Deus teve uma visão. Qual foi a visão de Deus? O que é que ele viu quando criou o homem? A igreja. E de forma ampla, o que é a igreja? É uma família de filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus, é a visão de Deus. Amém? Outra coisa que eu trabalhei com vocês é o seguinte: a gente precisa saber o que não é igreja. Igreja não é prédio. Igreja não tem nada a ver com liturgia. Igreja não tem nada a ver com roupa, né? Contanto que se mantém a linha da decência. Já falei sobre isso, mas não quer dizer: você não é crente porque não está de paletó. Não tem nada a ver. Cada um usa o que achar melhor. Outra coisa que eu falei, então eu falei o que não é igreja, né? Depois falei o que é igreja. Igreja é gente convertida, batizada. Amém? Aí depois eu falei quais são as 3 características da igreja. Foi o que eu falei agora. Quais são? Qualidade, a igreja é santa. Amém? Unidade, só tem uma igreja. E por último, quantidade. Deus quer muitos. Sobre isso, inclusive, eu quero dar uma palavra final assim, sobre isso, terminando aqui. Vamos pregar o evangelho para que outros se convertam. Amém? Que essa é a vontade de Deus. E para finalizar, 3 aspectos da igreja que a gente precisa entender para viver igreja. Primeiro aspecto da igreja que você precisa entender é o seguinte: diga assim comigo: a igreja é família. Primeiro aspecto. Aí me permita uma coisa: a igreja não é clube, gente. Característica do clube. Não sei quem aqui já foi sócio de clube. Clube é o seguinte: você se associa, tem a carteirinha, paga, mas você vai quando quiser. Eu já fui, não eu sócio, meu irmão era sócio. Na época lá eu era menino. E eu não lembro de o gerente ficar ligando para ele: ô fulano, você é sócio e não veio hoje? Não, o gerente não está nem aí. O gerente quer que o associado faça o quê? E se não for, para o gerente, inclusive, é melhor, que menos gente, para menos manutenção, para degradar menos o local. Então presta atenção, clube é assim. Você paga, bate no peito quando chega lá, tem um piso quebrado: gerente, isso aqui eu tenho que fazer porque eu pago. Mas vai quando quer. Igreja, presta atenção, quando eu digo o primeiro aspecto da igreja não. Igreja é família. Então, o que é família? Estamos ligados. Filhos do mesmo pai. Irmãos, irmãs. Então, por exemplo, vamos pensar na família nossa. Família saudável, tá? Família nossa, nuclear. Saudável. Eu, minha mulher e minhas filhas. Aí saí de casa hoje e aconteceu um imprevisto. Não vai dar para voltar para casa. Aí chego na casa de um amigo ou num hotel e vou dormir sem fazer nada, tá certo? Tá certo, gente? O que é que eu deveria fazer? Ligar para minha esposa. Isso é família, o resto é o resto. Zilene, aconteceu o seguinte: eu perdi o voo, perdi o ônibus, perdi o trem das 11, sei lá o que foi. E não vai dar para ir para casa hoje, então estou te avisando que vou dormir hoje aqui em tal cidade, em tal lugar. Tá bom. Família. Avisa para as meninas aí. Dá para entender, não? Não. Ô irmão, você não veio para a reunião? Não vim, não. Sim, mas você tomou Doril? Sumiu? Não, eu não vim porque eu não quis. E ninguém tem nada a ver com minha vida. Isso é igreja? Como não tem nada a ver? Se nós somos uma família. Deixa eu terminar com isso aqui, que isso aqui é coisa para render em outro momento. Igreja, na igreja, a prestação de contas. Eu preciso de você. Quem conhece? Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até quando? O fim. Acabou aí.
Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns e precisamos de... Isso é família. Quem entendeu aí? Rapidamente. Como família tem que ter relacionamento firmes, definido. Eu cuido do meu irmão, como é que você está, meu querido? Não é aquele lugar que a pessoa... Igreja não é aquele lugar que a pessoa não vem para a reunião, ninguém nem nota. Isso não é família. Se o irmão falta à reunião, a gente já pensa, rapaz, fulano não veio, isso é família. Deixa eu fazer o seguinte, ligar para fulano. Quem entendeu o primeiro aspecto? Amém. Família de Deus somos nós. Segundo aspecto, igreja é o templo. Eu disse que isso aqui não é igreja, não é templo. Templo somos nós. Templo de Deus, quem é? A igreja. Somos o templo de Deus. Então preste atenção, nós não vamos ao templo. Nós somos o templo. Nós somos a casa de Deus. Propriedade exclusiva dele. Onde é que Deus mora? Em nós, pelo Espírito Santo. Quem entendeu isso aí? Para finalizar, quais são os aspectos? Igreja é o que primeiro? Família. Igreja é templo. E para terminar, igreja é corpo. Corpo de Cristo. O que é que isso tem a ver, Jacemã? Preste atenção. Cada um aqui tem uma função. Quando a Bíblia diz que a igreja é o corpo, o apóstolo Paulo está pensando no corpo aqui, ó. Olha que coisa interessante, irmã. Quando Paulo fala assim, a igreja é o corpo de Cristo, sabe o que ele está querendo dizer? Como corpo, a igreja é formada por vários membros. Aqui nós temos vários membros. Aí Paulo está querendo dizer o seguinte, como corpo, todos os membros são importantes. O pastor é melhor do que os outros? É? Não. O pastor é melhor do que os outros membros? Não. O que é que difere o pastor dos outros? A função. A função. Mas todos são o quê? Membros igualmente importantes. Amém? Amém. Quer ver uma coisa? Presta atenção para você entender. Alguém fala assim para você, olha, você vai ter que perder um membro agora do seu corpo. Proposta, né? Terrível. Porque todos são importantes. Mas alguém fala assim, mas você vai ter que perder um agora. Não tem jeito. Presta atenção. Ah, mas não quero. Não, todos são importantes. Eu sei, mas você vai ter que perder um membro. Aí a pessoa fala assim, e outra coisa, eu vou te dar uma escolha. A pessoa fala para você. Eu quero ou seu pé direito, o pé. Qual é a função do pé no corpo? Sustentar. Você sabe que eu não estou caindo aqui? Justamente por causa da funcionalidade perfeita do calcanhar, do pé e tal. Deus é fantástico, viu? Mas esse é outro assunto. Se não fosse do jeito que é, a gente não conseguiria ficar em pé. Tudo bem, esquece isso aí. Aí o cara fala assim, eu quero o seu pé direito. Não tem jeito, irmão, você tem que escolher, tá? Ou o seguinte, aí o cara fala assim, é generoso com você, fala o seguinte, então, mas eu quero te dar uma chance. A sua orelha direita. Escolha entre os dois. Não tendo aquela coisa de que não quero perder nada, você escolheria perder qual dos dois? É lógico, gente. Correto? Todo mundo concorda? Eu também, já tinha escolhido aqui a minha escolha. Não é porque eu quero perder a orelha. É porque a função do pé é mais importante para o corpo. Compreendido? Mas isso não faz do pé melhor do que a orelha. Porque na verdade eu estou entrando aqui numa situação dramática de perda. Mas na verdade ninguém tem que perder nada. Estou dando um exemplo para você entender que de fato o pé ele tem uma função mais importante do que a orelha. Mas os dois são igualmente... Porque presta atenção, embora não tenha uma função muito destacada, tirando a orelha, a gente vai ficar meio esquisitinho, não é não? Não, uma só. O ideal mesmo seria fazer o quê? Tirar as duas. Isso. Aguçar, captar o áudio, né? Quem está entendendo isso aqui? A igreja é o corpo
E o corpo é formado por quantos membros? E todos são igualmente importantes. O que é que difere? O pastor é melhor do que ninguém? Não. A questão é que a função pastoral é uma função de mais responsabilidade, de alguma forma mais destaque, mas isso não faz do pastor ele melhor do que ninguém. Pode dizer amém para isso? Amém. A simples sobrancelha é parte do nosso corpo. Se a gente não quiser chamar de um membro, mas é parte do nosso corpo. E é extremamente por duas coisas básicas. Qual a importância da sobrancelha? Duas coisas básicas. Primeiro, evitar que o nosso suor, com muita facilidade, escorra para os nossos. Sabiam disso, não? Quando você soa, tendência ao suor, ele fazer isso aqui, ó. Ou então se acumular. Isso é uma explicação de... Então, tem essa função. Claro, quando é muito suor, você vai ter que usar um lenço. Mas a primeira função da sobrancelha é isso. Ela evita que o suor desça para o olho diretamente. Segunda função da sobrancelha é a estética. Deus é tão bom, né? Acho que Deus, quando fez o homem, pensou assim: tá faltando alguma coisa, tá meio assim, lisa, cara. Aí Jesus falou assim: eu acho que tá, meu pai. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí Deus chega lá e faz assim: será que fica bem cabelo aqui? Aí Jesus deve ter dito assim: ficou bonito. Aí o pai fala assim: então deixa cabelo aí também, né? Deixa, pai, deixa. Aí Jesus deve ter falado assim: para os homens, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar cabelo na cara também. Mas é lindo, Deus é lindo demais, né, não, gente? Mas você quer ver uma coisa, a importância? Faz o seguinte, você vê que por mais que pareça ser insignificante, os membros do corpo, ele tem valor. Deixa eu dar uma palavra para você aqui. Você é importante, meu irmão. Talvez você não seja a pessoa que chegue aqui e pregue com o microfone, ou cante, faça o louvor, ou toque. Não importa. Faça o que Deus te mandou fazer, que você é importante. E vou te dizer, se você for tirado do corpo, você vai fazer falta. A sua ausência vai ser notada. Terminando com a sobrancelha, quer fazer um teste? A gente nem lembra dela direito. A gente nem lembra dela. Você está lembrando da sobrancelha porque eu falei agora, né? É tão assim, coitada, que nem lembra tanto. Mas faz um teste domingo que vem, raspa a sobrancelha e vem para a reunião. É o que, irmão? Todo mundo vai olhar e falar assim: irmão, coisa horrível. Por quê? Porque aquela parte simples do corpo tem a sua importância e a sua função. Quem entendeu o que é a igreja? Essa é a igreja, irmãos. É a igreja, a visão de Deus que Ele propõe edificar. O resto é clube e nós não queremos. E nós queremos a igreja. Curva sua cabeça que eu vou orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã de estudo da Tua palavra, de ensino. Ajuda-nos a cumprir a Tua vontade. Ajuda-nos a ser igreja. Ajuda-nos a fazer as coisas do jeito que o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo tão precioso, Senhor. Que cada irmão aqui receba a revelação do Teu Espírito. E aqueles que estão desanimados sejam reanimados, Pai. Se algum irmão chegou aqui nesta manhã com o coração triste, seja renovado no Espírito nesta manhã. Pedimos ao Senhor que o Senhor levante os caídos, fortalece os fracos, reanima os desanimados e faz de cada um de nós uma igreja santa, pura e verdadeira, Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela paciência de vocês. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Agora ficou devendo, né, Josimar? Só falou de um, não foi? Então tem que vir pra cá e falar o restante. Quem é que vai vir mesmo semana que vem com sem sobrancelha aí, sobrancelha raspada? A Silvestre. Tá bom. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Ao sair, fala com seu irmão, abençoa a vida dele, dá um abraço nele, tá bom? Irmãos, a gente tem as reuniões na semana, se inteira aí, procura saber direitinho, não falta, participa. A gente tem esse domingo para estar juntos, a gente sabe que durante a semana é mais difícil por causa da localidade, né? Alguns se reúnem em Itapuã, outros se reúnem no Colinas. E não dá para a gente estar toda semana, todo mundo, mas a igreja se reúne nas casas justamente por esse motivo.
A gente se vê, aprende mais do Senhor, ora junto. E durante o domingo, que a gente tem um tempo maior, né? Por causa da nossa vida corrida, a gente corre para cá para se ver, para estar junto, para se abraçar, tá bom? Então fala com o seu irmão, dá um abraço nele, aquele que você tem um tempão que não vê, gasta um tempinho com ele, né? Conversando, tá bom? Deus abençoe, um abração para todos vocês. Você que trouxe alguma oferta, tem um baúzinho aqui, fica à vontade, tá bom? Que haja um espírito de voluntariedade e gratidão.